Fala galera do YouTube, canal Ian Cardoso, mais um vídeo de história da igreja. Nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre o Concílio de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico da história da igreja. Então corre pro vídeo que tem muito conteúdo interessante. Então pessoal, antes da gente tratar do concílio em si, do Concílio de Nicéia em si, é importante que a gente aborde um pouquinho o contexto que a igreja vivia naquele momento. O Concílio de Nicéia ocorreu no quarto século e no início desse século nós tivemos uma grande perseguição aos cristãos que já foi tratada, já foi abordada aqui nesse canal, que foi a perseguição de Diocleciano. Já falamos também sobre Constantino, a ascensão de Constantino ao poder, a relação de Constantino com a igreja. E então a gente só tem que relembrar essa questão. A igreja vinha de um período de pós-perseguição, passando para um período de tolerância e, enfim, um período de plena liberdade, a ponto de que o imperador, Constantino, no caso, passasse a legislar em favor da igreja, em favor do cristianismo. Então, uma mudança drástica ocorrendo na relação, na situação legal do cristianismo como religião. Uma coisa interessante que a gente tem que abordar para a gente poder compreender melhor a questão do Concílio de Nicéia, é a própria estrutura dos sínodos e dos concílios, que já era uma prática muito comum dentro da organização eclesiástica. Por exemplo, em Atos nós temos lá o Concílio dos Apóstolos para tratar da questão da lei judaica, por exemplo. E no século II, a partir do século II, começa a se desenvolver essas convocações de sínodos e de concílios, mas numa esfera local. O historiador italiano Lorenzo Perrone aborda muito bem como que Constantino contribui para que essa estrutura interna da igreja ganhe um aparato legal jurídico dentro do Império Romano. Com o tempo, as decisões que eram tomadas no concílio, nos concílios, nos sínodos, elas passavam a também ter a sanção do imperador. Então ela tem uma validade civil, uma validade jurídica imperial, não só da própria organização interna da igreja. Então nós temos um processo de expansão dessa organização eclesiástica jurídica. Após a perseguição de Diocleciano, houve um conflito, principalmente na região do norte da África, envolvendo as igrejas daquela região. A perseguição ela foi muito severa naquela região e muitas pessoas apostataram, muitas pessoas abandonaram a fé cristã. E depois da perseguição, com a tolerância e a legitimidade do cristianismo sendo preservada, muitos desses que tinham abandonado a fé retornaram à igreja, retornaram à fé. Então gerou um monte de discussões que não era nova nessa região. Na verdade, toda a perseguição que era seguida por esses retornos à igreja gerava diversas controvérsias, diversas disputas, principalmente nessa região. É na cidade de Cartago, a cidade mais importante dessa região, que vai acontecer essa grande crise, que essa situação da perseguição gerou uma dicotomia que era a seguinte. De um lado nós tínhamos os traidores, aqueles que tinham apostatado a fé, que tinham recuado diante das perseguições, e os confessores, que eram aqueles que tinham perseverado até o fim, que tinham resistido às perseguições e que eram, enfim, superiores. Então nós tínhamos esses grupos. Acontece que um problema de sucessão episcopal da igreja de Cartago gerou um grave problema, porque Ceciliano foi eleito pela igreja de Cartago como o novo bispo da cidade. O grupo que não aceitava Ceciliano como bispo de Cartago decidiu eleger um certo Majorino. Porém, algum tempo depois, Majorino acabou falecendo e Donato assume como escolhido desse grupo. Porém, nós tínhamos essas duas facções disputando o poder do episcopado de Cartago. A situação se agravou tanto que Constantino decidiu enviar
o bispo de Roma, Milcíades, a intervir, a mediar este conflito. Esse conflito ele era eclesiástico sobre o próprio governo da igreja de Cartago, mas ele também tinha um peso teológico. O grupo dos donatistas afirmava que a eleição de Ceciliano não era legítima, porque eles afirmavam que os traidores, aqueles que tinham abandonado a fé, a própria administração dos sacramentos, do batismo, da ceia, não era legítima. Então isso gerou um certo debate. Milcíades, né, que foi para mediar esse conflito, decidiu em favor dos cecilianos. Então, a ação de Milcíades, bispo de Roma, foi em favor do partido de Ceciliano. Os donatistas decidiram apelar a Constantino. Então nós temos aqui um primeiro caso, ainda anterior ao Concílio de Nicéia, em que nós temos uma apelação dentro da própria organização da igreja à figura do governo, à figura do imperador. E isso não era nada estranho naquela época, porque no Império Romano o imperador era o Pontifex Maximus. Então ele tinha autonomia para poder exercer a ação religiosa. Era assim com os imperadores do Império Romano no paganismo, né? Então, nesse processo o cristianismo vai ganhando importância para as ações do governo, não era nada estranho em que Constantino fosse também intervir nessa situação, também como esse Pontifex Maximus. A intervenção de Constantino gerou a convocação do Concílio de Arles, que acabou reafirmando o que já havia sido decidido no Sínodo Romano, né, liderado pelo Papa Milcíades, e os donatistas foram mais uma vez condenados e Ceciliano foi reafirmado como o bispo legítimo de Cartago. Porém, esse problema gerou um grande cisma, que eu não quero entrar aqui nesse vídeo, não é esse assunto do vídeo. Então a situação estava longe de estar resolvida. A importância desse exemplo é só para a gente poder entender como que essa relação jurídica estava se desenvolvendo ao lado do próprio processo imperial, né, sobre o governo de Constantino, que vai acontecendo esses desenvolvimentos. Então essa intervenção de Constantino dentro da própria dinâmica da igreja não foi um evento novo em Nicéia. Antes de Nicéia já tínhamos essas intervenções. A controvérsia que gerou o Concílio de Nicéia é conhecido como controvérsia ariana, por causa da doutrina de um certo Ário, né, que vivia na cidade de Alexandria. Começa ali com um debate entre Alexandre, o bispo de Alexandria, e Ário, que era um dos presbíteros da cidade. Mas a gente tem que entender esse debate como uma extensão da própria tradição teológica que vinha se desenvolvendo na igreja desde o segundo século. Então, escritos de teólogos como de Justino Marte, de Tertuliano, de Orígenes e outros teólogos influenciaram esses debates que estavam acontecendo não só em Alexandria, mas em diversas cidades do Império, diversos pontos da igreja. O que a gente tem que entender aqui é que este conflito, esta controvérsia, ela rompe, apesar de ela estar seguindo essa linha, essa tradição de debates, ela se aprofunda, ela vai além. Ário afirmava que Deus Pai não tinha princípio, era um ser sem princípio. Então, portanto, era eterno. Porém, ele afirmava que o Filho teve um início. Tem até a famosa frase, né? Houve um tempo em que ele não existia. Então, um filho seria uma criatura, porém uma criatura perfeita, uma criatura superior, né? Criada antes de todas as outras criaturas. Porém, isso gerou um problema, né? Alexandre e outros, né, da igreja de Alexandria viam essas afirmações como uma séria ameaça à própria divindade de Cristo. Então Alexandre decidiu condenar Ário. Esta condenação acabou gerando o exílio de Ário, que partiu, né, para o Oriente e passou a ter o apoio de figuras importantes, né, da organização eclesiástica oriental. Por exemplo, ele teve apoio, né, de algumas pessoas com quem ele tinha estudado em Antioquia, como Eusébio de Cesareia e Eusébio de Nicomédia. Então, Ário apela a Eusébio seu apoio e eles o apoiam,
né, tentando até exercer, né, forçar que Ário fosse readmitido, né, nas suas funções na Igreja de Alexandria. Porém, Alexandre, né, organizou um concílio, né, e junto com esse concílio, né, alguns afirmam que tinham mais de 100 participantes desse concílio, Ário foi novamente condenado. Então, o que começa como uma crise local vai crescendo, vai se tornando uma crise que vai envolvendo diversas regiões. Com o crescimento da controvérsia, Constantino decidiu enviar para Alexandria o bispo de Córdoba, Ósio, que era o seu conselheiro em assuntos eclesiásticos. Então, assim como ele fez no caso dos donatistas, enviando um bispo para poder intervir naquela situação, ele faz novamente com a questão do arianismo. Porém, Ósio não consegue, na tentativa de mediar o conflito, ele não consegue ter sucesso. Então Constantino acaba sendo forçado a convocar um concílio universal, um concílio geral. Então, assim como ele convocou um concílio em Arles para resolver a questão dos donatistas, agora ele convoca um concílio, porém maior, com um caráter universal para tentar resolver esse problema do arianismo. Porém, temos um fato interessante que ocorreu um pouquinho antes do concílio que foi realizado em 325. Né? Ali em Antioquia foi realizado um concílio local, né, mais ou menos na passagem de 324 para 325, em que as doutrinas de Ário foram condenadas. Alguns historiadores afirmam que esse concílio prejudicou muito a causa ariana, porque antes mesmo do concílio geral, o concílio ecumênico convocado por Constantino começar, alguns concílios já estavam sendo convocados e condenando a doutrina de Ário. E nas ações desse concílio, alguns bispos, justamente os que apoiavam Ário, foram também condenados, como o próprio Eusébio de Nicomédia. Então nós temos aqui um fato muito estranho acontecendo antes das discussões do concílio que se reuniria em Nicéia. Inicialmente, o concílio seria realizado na cidade de Ancira, que fica na Galácia. Porém, acabou sendo transferida para Nicéia, que era uma cidade que estava mais perto de Nicomédia, que era uma cidade onde nós tínhamos ali uma casa imperial, a moradia imperial de Constantino. Então, foi feita essa transferência para Nicéia. O objetivo do concílio era preservar a unidade da Igreja. A Igreja se tornou um excelente instrumento da política imperial, uma grande aliada de Constantino. Então Constantino via com bons olhos preservar esta unidade da Igreja. Então ele convoca esse concílio para tratar essa unidade, para resolver a questão ariana, mas outras questões, como por exemplo, tivemos discussões sobre os ritos da Páscoa, qual seria a data correta. Foi tratada diversos assuntos da disciplina eclesiástica, foi discutido o celibato, foi discutido diversas questões. Porém, o Concílio de Nicéia é muito mais famoso, por causa da controvérsia ariana. O número de bispos que estiveram presentes no concílio não é consensual. Há uma tradição que diz que o concílio foi constituído por 318 bispos, porém o número acaba variando. Alguns colocam entre 230, 240, outros 360, ou seja, nós temos aqui uma lacuna muito grande. Então vamos colocar em média que o concílio foi constituído por uma média de 300 bispos. Esses bispos eram de diversas regiões do Império, porém a maioria deles eram da região oriental. Já foi exposto aqui nesse canal que desde o segundo século nós temos aqui a construção de duas tradições, uma ocidental e uma oriental. Então a maior parte dos bispos que fizeram parte de Nicéia eram bispos orientais. As discussões do concílio geraram a formação de alguns grupos, como por exemplo os partidários de Ário, como Eusébio de Nicomédia, que era o mais importante desse grupo, e do outro lado Alexandre, Atanásio e outros que estavam ali para combater Ário. Então nós temos aqui esses grupos, essa relação de força dentro da
da constituição do concílio. O próprio Ário não participou do concílio, porque ele não era bispo, então ele não foi considerado apto a participar das discussões do concílio. Eusébio de Cesareia, que era uma pessoa próxima a Ário, decidiu, para resolver essa questão, ele propôs um credo. Porém, esse credo não foi aceito pelas pessoas do concílio, pela maioria das pessoas que estavam compondo o concílio, porque ele tinha algumas inclinações, algumas lacunas que não resolviam os problemas desta disputa. Pelo contrário, esse credo ele dava margem para as afirmações arianas. Eusébio da Nicomédia, que a gente não deve confundir o de Nicomédia com o de Cesareia, são pessoas distintas. O Eusébio de Nicomédia ele decide, num discurso seu que foi feito no concílio, ele decide defender a doutrina ariana, e assim nós temos um credo, que é conhecido como credo de Nicéia, que é construído primeiro para tentar corrigir esse credo proposto por Eusébio de Cesareia, mas também para condenar, acima de tudo, condenar as afirmações de Ário. Então é uma exposição da fé ortodoxa, vamos dizer assim, da fé que era aceita em consenso ali no concílio, em oposição a essa fé, a essa doutrina ariana. Então esse famoso credo de Nicéia ele é mais uma atualização, um complemento do credo proposto pelo próprio Eusébio. Como podemos perceber nesse credo de Nicéia, a doutrina de Ário foi condenada, esse foi um dos resultados do concílio. Eusébio de Nicomédia também foi condenado, só que olha que ironia. Eusébio era uma pessoa muito influente, como eu disse, Nicomédia era uma cidade onde nós tínhamos uma moradia imperial. Então, Eusébio, muito influente na corte, conseguiu ser readmitido na corte de Constantino, conseguiu voltar a exercer suas funções, e tanto que quando Constantino morre, é Eusébio de Nicomédia, um ariano confesso, que vai batizar, um pouquinho antes da morte de Constantino, no seu leito de morte, é Eusébio de Nicomédia que batiza Constantino. O próprio Ário depois foi readmitido, alguns trabalham com a ideia de que o próprio Eusébio de Nicomédia foi uma pessoa influente para esse retorno de Ário. As decisões do concílio estiveram longe de resolver esses problemas teológicos da controvérsia ariana. O credo de Nicéia não respondeu totalmente a questão de Ário. Tanto que nós vamos ver em outros vídeos que os próximos concílios também se voltaram para debater o próprio credo de Nicéia. Então, alguns termos, ali como por exemplo o gerado, não criado, que foi um termo usado pelos padres de Nicéia, gerou diversas controvérsias. Então, o arianismo, que foi condenado, não deixou de existir, existiu por pelo menos mais 3 séculos. Depois a gente vai ver num momento oportuno aqui no canal que com o fim do Império Romano e a formação dos reinos chamados bárbaros, nós tivemos diversos reinos que adotaram o arianismo como doutrina oficial. O arianismo não cessou de existir. Então, o que foi decidido no concílio não deixou, foi uma decisão por curto prazo. Então nós tivemos mais disputa, mais controvérsias, o arianismo continuou existindo. Então nós temos aqui uma certa ironia do resultado do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia também foi um grande passo para o desenvolvimento da cristandade, como foi exposto aqui. As decisões do concílio, dos concílios, na verdade, passavam a ser também decisões do Estado, porque eles continham a sanção do imperador. Então nós temos aqui passos largos rumo à construção dessa relação amistosa, unida entre Igreja e Estado. Então, pessoal, foi isso. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, mande para os seus grupos, mande para os seus amigos. Então continue acompanhando o meu canal aqui. Tem diversos vídeos sobre a história da Igreja.
e continuarei colocando vídeos aqui. Então até o próximo vídeo, galera. Valeu!